Colossenses, capítulo de número 3. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, meu irmão. Colossenses, capítulo 3, e eu quero ler a partir do versículo de número 1. Quando nós terminarmos de ler, você não vai fechar a Bíblia, deixa ela aberta, que nós vamos ir mastigando os textos, os versículos. Diz assim então, Colossenses, você vai passar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vem Atos, vem Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, então vem Colossenses. É uma carta pequena, é bem difícil de encontrar. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 1, então. Acharam, irmãos? Que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outro tempo andastes, quando vivis nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Senta, querida. Irmãos, esse texto de Colossenses, essa carta enviada à igreja que ficava em Colosso, quando Paulo escreve aí por volta do ano 60 depois de Cristo, ele escreve essa carta com um intuito, irmãos, de alertar os irmãos com as falsas heresias que havia naquela região e estava, infelizmente, fermentando, fomentando alguns irmãos e arredando, trazendo alguns para as amarras do gnosticismo, que era uma ideia de salvação por questão de conhecimento, mas um conhecimento que não era nítido, um conhecimento que era só para uma devida casta. Mas Paulo, ele vai
falar a respeito disso, precisamente no capítulo 1, dando a definição de quem é Cristo, e Ele é o cabeça e não a cauda. Ele é aquele que criou também e não criado. No capítulo 2, ele vai falar a respeito de que precisamos perseverar firme, porque somos pessoas que nascemos de novo. Morremos para o velho mundo e nascemos para Deus. Amém, irmãos? Ele vai falar que nós fomos sepultados pelo batismo e nós ressuscitamos também em Cristo Jesus quando nós nascemos. Quando ele vai dizer, irmãos, na entrada do capítulo 3, quando ele vai dizer a palavra portanto, irmãos, que é uma conjunção conclusiva. O que isso quer dizer, pastor? Introduz um pensamento que contém a exposição de motivos anteriores. Ou seja, quando ele diz, portanto, é como se ele estivesse dizendo, sendo assim, irmãos, sendo assim o quê, irmãos? A gente tem que voltar, principalmente no versículo 20 do capítulo 2, quando Paulo vai dizer, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aí ele vai dizer, portanto, ou seja, nós precisamos entender isso aqui primeiro, irmãos, que quando nós morremos em Cristo, devemos agir então como o morto. E o morto não tem vontades. Pergunta para o cara que está no caixão lá, estás com sede, estás com frio, está com fome, essa roupa ficou bonita. Não, ele não quer saber disso, ele nem tem como responder porque está morto. Se eu e você estamos mortos em Cristo para o mundo, irmãos, precisamos andar então como mortos para o mundo. E Paulo vai fazer, irmãos, essa contrapartida. Parece que ele está fazendo um jogo de palavras, mas é exatamente isso, ele está fazendo um paralelo. Quem morre e quem vive, como age. Quem morre e como age quem vive em Cristo Jesus. É muito interessante, irmãos, porque ele vai dizer no versículo 20, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, ou seja, como as ideias do mundo, irmãos. Nós não pensamos mais como o mundo pensa. E aí uma coisa muito essencial que precisamos compreender aqui nesse texto, irmãos. Quando Paulo vai dizer, olha, não carreguem-se com ordenanças como vivis no mundo. E aí ele vai dar alguns exemplos, tais como, não toques, não proveis, não manuseis. E aí ele vai dizer as quais essas coisas todas perecem pelo uso. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, tudo aquilo que é engendrado, que é bolado, que é manipulado pelo homem como regra, cai, uma hora cai. Mas a palavra de Deus vivida não cai, meu filho. Por isso que ele vai dizer no finalzinho do 23, as quais, pegar o 23 já direto, as quais têm, na verdade, alguma aparência. Porque quando alguém, irmãos, está vivendo de acordo com ordenanças, de acordo com doutrinas de homens, aparentemente parece legal. Então ele vai dizer, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Sabe o que ele quer dizer aqui? Isso não freia os impulsos da carne.
esses mandamentos exteriores não freiam o poder, irmãos, da natureza pecaminosa do homem. Só tem um que consegue fazer isso, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, meu filho. Então nós não podemos nos enganar, irmãos, se engessar em uma religião, se engessar em um dogma, em uma tradição, e achar que está tudo bem, porque não está, meu irmão. Precisamos viver a palavra de Deus. E quando nós vivemos a palavra de Deus, irmãos, é diferente. Então, quando Paulo explica esse tipo de coisa, ele diz, portanto, assim seja, então. Ele entra no versículo 1 do 3. Se já ressuscitaste com Cristo. Você já ressuscitou? 3 irmãos, sim. Você já ressuscitou com Cristo, meu irmão? Se já ressuscitaste. Então, ele vai dar aqui algumas condições. Ou a condição para algumas características que vão aparecer agora aqui no texto. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai. Buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está. A palavra buscai aqui é imperativa, irmãos. Ele não está dizendo, se vocês quiserem, se de repente der na telha, se der vontade em vocês. Não. Buscai. É para nós buscar, irmãos. E o que nós fizemos aqui nessa noite é exatamente isso também, buscar o Senhor. Eu ouvi, irmãos, essa semana algo fantástico de alguém, que disse assim para mim, é exatamente isso, meu irmão. Alguém disse assim, pastor, durante esse período de recesso que ficamos aí, eu compreendi mais do que nunca, olha a verdade, meu irmão, eu aprendi mais do que nunca, que não basta o meu devocional, não basta a minha leitura bíblica, não basta a minha oração lá em casa, não basta a minha comunhão com a minha família, eu preciso ouvir a palavra de Deus na igreja para me manter em pé. Porque é ela que vai nos ajudar. Quantas vezes nós chegamos num culto como esse, todo tortinho, irmãos, todo desajustado, porque lá fora é pancadaria, irmãos. O diabo 24 horas quer tentar arrebentar com a nossa vida, mas nós chegamos aqui arriados, desviadinhos de uma vez, sentamos aqui até com vergonha de orar, mas o Senhor, através da palavra, vem erguendo nós novamente. Ei, você é meu filho, levanta a cabeça, vamos lá, mais um pouco. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, meu irmão. A palavra de Deus, ela é viva, você não veio aqui por acaso. Cada dia que você chega aqui, não é por acaso, Deus tem uma palavra para você. Paulo vai dizer, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pelo amor de Deus, tem que ter um interesse da nossa parte, irmão. Tem que ter um interesse. E aí ele vai dizer no versículo 3, pensai. Olha só, existe uma atitude física, mas existe também uma atitude mental para buscar o Senhor. Buscai, aqui no verso 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos. Está vendo aqui o contraponto que ele faz? Já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, a nossa vida é escondida em Cristo e em Deus. E aí me faz lembrar aqui, irmãos, de Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 33. Moisés, ele está ali, irmãos, para levar todo aquele povo. Alguns estudiosos dizem que eram mais de 2 milhões de pessoas. Um pastor para guiar tudo aquilo. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Tinha que ser, irmão, senão morre. E aí ele chega numa altura do caminho e ele diz, Senhor, não me faça subir daqui
com esse povo, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Eu preciso da tua presença comigo, senão eu não vou dar conta. E ele vai conversando com o Senhor. Ele entra na tenda, que era chamada a tenda do encontro, era uma tenda que era formada afastada do arraial, onde Moisés entrava, e quando Moisés entrava naquela tenda, todo o povo, irmãos, o texto vai dizer, todo o povo ficava olhando, observando Moisés, até ele entrar na tenda, porque ele ia conversar com Deus. E lá dentro, naquela tenda, na intimidade com Deus, Moisés diz o seguinte: Senhor, entre alguns assuntos, ele diz: Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver. E Deus diz para ele: tu não pode, Moisés, porque não há um homem que me vê que permaneça vivo, morre. Mas eu quero te ver. E Deus diz assim: então vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar a minha glória para ti. Eu vou mostrar a minha glória para ti. Nós vamos fazer assim, ó. Vem aqui comigo nessa pedra. Ele sobe numa pedra e Deus diz assim para ele: a minha glória vai passar. E quando a minha glória passar, eu vou te colocar dentro da fenda dessa rocha. E quando a minha glória passar, eu vou colocar a minha mão na frente. E quando ela tiver passado, você olhe, porque você vai ver as costas. Moisés quase morreu, irmão. Essa rocha, irmãos, é Cristo Jesus. Porque é só nele que nós podemos contemplar a glória do Senhor. Tanto aqui nessa terra e muito mais na eternidade com ele, meu irmão. E nós vamos, só que você precisa estar na fenda, você precisa estar na rocha, que é Cristo Jesus escondido nele. Através do sacrifício dele do Calvário, nós podemos enxergar a glória do Senhor e um dia ver exatamente como ele é, irmãos. E Paulo vai escrever dizendo, olha, no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha só, irmãos, o que é aqui nos concedido, irmãos, de um dia reinar com Cristo em glória. Nós não temos a capacidade humana para calcular isso, irmãos, não dá, é impossível. Mas ele prometeu, isso com certeza é a segunda vinda do Senhor. E nós vamos estar sim com ele em todos os santos. Está falando de mim e de você. Quando Zacarias escreve a profecia 520 anos antes de Jesus aparecer no cenário, e ele diz que quando ele vir junto com os santos, de quem? E aí os judeus, quando liam esse texto, não sabiam entender, interpretar como, com quem? É a igreja do Senhor Jesus. E aí Paulo entra numa coisa que é essencial para a nossa alma, irmãos. Paulo entra no versículo 5 dizendo, mortificai. Sabe o que ele está dizendo? Mata! Estrangula! Não deixa viver, é isso que ele está dizendo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele vai citar alguns exemplos. A prostituição, que é toda e qualquer forma de decência, irmãos, no âmbito sexual. Ele vai falar sobre a impureza. Ele vai falar também sobre o apetite desordenado, irmãos. A palavra aparece aqui no original como paixão, no grego, patos. Doença, patologia, daí vem a palavra patologia. E na verdade essa palavra aqui, irmãos, é paixão mental e emocional pela luxúria. A palavra luxúria não é o luxo de uma pessoa, luxo no sentido de querer tudo, não é isso. Luxúria aqui está no sentido de depravação sexual. Então, quando Paulo diz mortifica a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, essa paixão,
essa loucura, essa febre que acontece na mente e nas emoções pelas coisas depravadas. Mortifica isso, ele está dizendo. O vil desejo, ou a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, que está ligada uma na outra. E aí ele vai dizer, olha, pelas quais, ou seja, tudo que ele citou, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a idolatria, a avareza, a vil concupiscência, pelas coisas que vem, por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você quer ser um filho da obediência ou da desobediência? Não é Deus que vai decidir isso, irmãos, é eu e você que vamos decidir isso. E aí ele vai dizer no versículo 7, olha, nas quais também outro tempo andastes quando vivias nela. Nós andávamos um dia nisso, mas o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou dessa desgraça, irmãos. Ainda há em nosso ser, na nossa carne, na natureza pecaminosa, um impulso por essas coisas. Sim, porque o texto diz que o homem, a tendência dele é para o mal. Sim, isso é verdade, meu irmão. Mas dentro de nós também existe uma força chamada Palavra de Deus, irmãos, motivada pelo Espírito Santo, que nos mantém em pé, filhos de Deus. E aí ele vai dizer no versículo de número 8, mas agora, despojai, ou seja, tira essa roupa. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Aquilo que um dia, irmãos, habitava no nosso vocabulário, coisas horríveis. E quando, irmãos, escuta bem, quando nós somos livres disso, e nós estamos num ambiente, seja um ambiente dos parentes, seja um ambiente de amigos, seja lá na fábrica, onde é que for, e quando você ouve uma palavra torpe dessa, você fica até embasbacado com isso, você fica até intimidado com isso, porque isso não sai mais da tua boca. Para as pessoas de fora é normal esse palavreado, mas para quem é salvo não consegue, irmão. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, não mintais uns aos outros, pois que já despisse do velho homem com os seus feitos. Não pode mais habitar a mentira em nossa boca, irmãos. Na nossa vida. Temos que ser transparentes. E aí ele diz no versículo 9, no versículo 10, olha, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem, uma semelhança, uma representação daquele que criou. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você despiu do velho homem, vestiu do novo homem, aonde você estiver, você é o espelho de Deus na terra. Conversava com o irmão Maico e a esposa, a irmã Dani, e ele dizendo para mim, pastor, por que, pastor, que as pessoas, a gente não diz nada, a gente quieto, do jeito que a gente é, servindo a Deus, por que as pessoas, parece que flui delas raiva contra a gente? Eu disse, filho, a nossa vida em silêncio denuncia a vida pecaminosa dessa gente. Por isso, irmãos, que eles insistem para que você beba um copo de cachaça com eles, uma cerveja. Isso aí não dá nada, rapaz, que é isso? Porque incomoda eles a tua santidade. Incomoda eles você não participar das piadas sujas. Incomoda eles você não participar das falcatruas de negócios. Isso incomoda eles. Quando você diz, não, nesse batismo de criança eu não vou, porque a palavra de Deus diz ao contrário, isso incomoda eles, irmão. A imagem, e essa palavra aqui é exatamente isso, uma semelhança, uma representação do divino.
no humano. E aí Paulo vai dizer, olha, daquele que o criou. Diga comigo, daquele que o criou, que foi Deus. Olha só, irmãos. Uma criança, quando nasce, ela nasce completa. Certo? Ela nasce completa. E é tão lindo, irmãos, porque o pai e a mãe que estão mais presentes, mais juntos, né? Quando aquela criança, principalmente quando está dormindo, ela vai ver os dedinhos, meu Deus, o dedinho assim, irmãos, e tem unha ali. E aí pensa nos vasos sanguíneos, irmãos, pensa que existe um pulmão, existe um rim funcionando. Tudo está funcionando perfeitamente, só que ainda não está maduro. Quando nascemos para Deus, irmãos, nascemos completos, mas ainda imaturos. É por isso que viemos para a igreja, é por isso que ouvimos a palavra de Deus, é por isso que ela vai trabalhando em nós, o Espírito Santo vem trabalhando em nós, para nós amadurecer, ter a mente de Cristo. Bota um menino, irmãos, um menino que nasceu 3 dias, 4 dias junto com uma menina, daqui a pouco vai passar alguns anos e esses dois vão gerar uma outra vida quando eles estiverem maduros para isso. Estão completos, mas não maduros ainda. Todo aquele que nasce, escute, todo aquele que nasce para Deus já nasce completo, meu irmão, porque o Espírito Santo não faz coisa inacabada. Se alguém chegar nesse ambiente e nunca ouviu a palavra de Deus e aceitou Jesus, essa palavra atingiu o coração dele, irmãos, ele sai daqui atropelado, morreu, vai para o céu. E eu e você temos a oportunidade de crescer em Cristo, de amadurecer em Cristo, e é por isso que Paulo vai dizer, pelo amor de Deus, Tiago diz, que algumas pessoas, pelo tempo que elas já estão servindo a Deus, já eram para ser mestres. Outro dia fiz um exemplo aqui, irmãos, não dá para me pegar o meu filho de 20 anos e dar pule para ele, não vai sustentar isso. Chega uma hora que nós temos que crescer. E é o que Paulo está dizendo aqui, meu irmão. Olha só, e dentro desse nascimento, não há acepção da parte de Deus, porque ele vai dizer, nem grego, nem judeu, nem circuncisão, ou seja, nem o judeu, nem o ímpio, nem o bárbaro, nem o cita, todos podem e têm a oportunidade diante de Deus. E nós tivemos essa oportunidade. E Paulo vai dizer no versículo 12, irmãos, revesti-vos. O que é revestir? É você já estar vestido e colocar uma outra roupa por cima. Você está com um casaco de lã e ainda está frio, você bota uma jaqueta, você vai revestir. Então o Espírito Santo já está em você. O Espírito Santo já fala com você. Então agora é para nós revestir do quê? Como eleitos. Não é que será que vai dar, quem sabe. Não, você já é. Como eleitos, o que mais? Eleitos de Deus, santos, separados. Amados, você é amado de Deus. De entranhas, de misericórdias, o texto vai dizer, de benignidade de Deus, de humildade, de mansidão, longanimidade. Agora vem o 3 aqui, irmãos, quebrando nós no meio, porque só quem nasceu consegue. Suportando-vos uns aos outros. Pai do céu, tem dia que a gente nem suporta a gente mesmo. Tem dia que você está com tédio de você mesmo. Imagina o outro. Suportando-vos uns aos outros. Por que está escrito? Porque Deus já sabe que ia acontecer isso. Suportar aquele esposo, suportar aquela esposa, aquele filho, aquele pai, aquela mãe.
aquele encarregado, aquela sogra, irmãos, aquele vizinho, suportando uns aos outros, e aperta um pouquinho mais o parafuso e perdoando-vos. Irmãos, não é o pessoal lá da Rússia que vai te ofender, é quem está contigo. A gente não vai se estranhar com gente lá de São Paulo. Tu vai se estranhar muitas e muitas vezes com aquela pessoa que dorme contigo. Perdoando, mas pastor, é muito complicado isso. Aí olha o que ele diz. Aí acaba de apertar o parafuso. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. É fácil perdoar? Não é, meu irmão. Não é. Por quê, pastor? Porque você tem que abrir mão do teu direito. E isso não é fácil. Você está certo, você está completamente certo. Mas você tem que abrir mão disso e dizer para a pessoa: está tranquilo. E não esquece, irmãos, tem muita gente que confunde perdão simplesmente e somente com sentimento. Perdão também é uma decisão que eu tomo. Escute bem. A maioria das vezes, esse perdão, esse sentimento de perdão vem quando eu decido. Porque não é fácil, irmãos. Porque aquilo que é trivial é tranquilo. Aquilo que é o normal do dia a dia nosso é tranquilo, meu irmão. Se chegar para o irmão que você disse alguma coisa, você falou alguma coisa, ô meu irmão, perdoa, amém, amém, abraça, chora um pouco, beleza, passou tranquilo. Mas aquilo que dói, irmãos, aquilo que fere, aquilo que vai lá na alma, que te consome dia e noite, você não come, você não dorme, você não trabalha, ali é que o bicho pega. Ali é que a coisa é difícil, meu irmão. E sobretudo, revestivos de amor. Está vendo de novo? Nós estávamos com um casaco, revestiu, e agora de novo, outro por cima. Pensa no ponche. Quem conhece ponche aqui? Aí tu bota um ponche por cima, uma capa por cima. Aí você vê que uma pessoa que nasceu de novo, ela está muito bem blindada e protegida, irmãos. Revestivos, sobretudo, de amor, que é o vínculo da perfeição. Porque quando tem amor, você não consegue ver os defeitos. Prova disso são os namorados. Oh, meu Deus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que cabelo mais sedoso, que nariz mais lindo. Ai, que berruga mais fofa de Deus, que charme. Não vê defeito, meu irmão. Carrega no colo, não tem trovada, não tem calor, não tem nada, irmãos, nada que atrapalhe, porque o vínculo da perfeição é o amor. E Deus faz tão bem, né, irmão? Porque se não tiver, alguns não casam. Ô Jesus amado, diz assim: tem misericórdia, Senhor. O vínculo do amor o vínculo da perfeição é o amor, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domina em vossos corações, e sede agradecidos. Bom, posso passar 5 minutinhos? Posso passar 5 minutos? Posso? Segura firme aí. Sede agradecidos. Irmãos, precisamos olhar para o lado certo. E aí nós vamos agradecer mais. Está difícil, está complicado para alguns, é terrível esse negócio aqui, mano. Essa nojeira que está aí, irmãos, essa disposição, essa configuração que a gente está aqui é muito complicado. É trabalho, é tudo horrível, irmãos. Mas eu fiquei pensando, imagina alguém que nasceu no ano de 1900.
mais ou menos com 14, 18 anos, ele pegou a Primeira Guerra Mundial. Passou mais alguns anos, ele pegou a peste espanhola, que matou 72 milhões de pessoas. Um pouquinho mais para frente, irmãos, ele pega uma crise que arrebentou praticamente o mundo inteiro. Como se não bastasse, daí em 1939 a 1945 tem a Segunda Guerra. Nós estamos bem ainda. Sede agradecidos. Meu Deus, tinha tanta coisa para falar aqui, irmão. 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E para fechar, quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Em tudo, irmãos, em tudo quanto dizemos, fazemos, pensamos, desfrutamos, precisamos fazer algumas perguntas. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente, nós precisamos fazer algumas perguntas. Precisamos nos perguntar: isso pode ser feito para a glória de Deus? Aquilo que vamos fazer, pensar, irmãos, dizer, podemos perguntar: pode ser feito em nome do Senhor, com a bênção do Senhor? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele ia fazer isso? Precisamos perguntar, meu irmão, pode ser feito com sincera gratidão a Deus? Precisamos nos perguntar, olha, é uma ação digna de Cristo? Precisamos perguntar, isso iria enfraquecer o testemunho de Cristo na minha vida? Precisamos perguntar, isso que eu vou fazer, dizer, pensar, isso não vai enfraquecer o testemunho que eu tenho perante as pessoas? Quando nós começamos a pensar sobre essas coisas, muitas outras coisas começam a mudar na nossa vida. Amém, meu irmão? Meu Deus, irmão, eu ia até uma meia-noite, mas não dá. Fique em pé.